Ganso tem contrato com o Fluminense e já estourou o número de jogos no Campeonato Brasileiro. Não faria nem sentido trazer o Ganso para jogar só a Copa do Brasil e para jogar, como é que fala? E para jogar só Libertadores. Não faz nenhum sentido. Ah, mas Anchieta, não dá para pensar para o ano que vem, rapaziada. A janela está aberta, São Paulo está sofrendo para contratar agora. Vamos pensar com a realidade. Vamos pensar com calma. A conversa do Chapecó foi somente uma revisão, porque eles são amigos mesmo. É uma apuração que eu fiz ontem até para confirmar a respeito disso. Então não se iludam com relação a isso, porque neste momento não tem conversa alguma sobre Crespo vir para sobre o Ganso vir para o São Paulo, até porque nem faz sentido. O Ganso já nem poderia jogar as principais competições com a gente, que era o que seria mais importante, tá bom? Só para esclarecer para vocês sobre essa questão de reforços também que surgiram. Tem aí, surgiu uma especulação aí de um Alan Saldívia, que o São Paulo tivesse buscado. Eu até mandei esse nome para os diretores do São Paulo. Eu recebi de 3 diretores do São Paulo falando, Zanqueta, esse nome não foi aventado dentro do clube, não passou de especulação aí, só para vocês terem um esclarecimento. Todos os nomes a gente vai falando. Na sexta-feira já tinha falado na live com os membros e numa matéria no blog do São Paulo sobre essa questão do Zumar. Tinham falado também sobre... Até esqueci o nome do outro cara que tinham falado aí. Tinha admitido outro... o Balbuena, que tinha sido oferecido. A gente ia falando essas coisas aí sobre esses assuntos todos aí que a gente tinha trocado ideia. Então, assim, só para esclarecer e botar vocês na linha. Com relação a novos reforços e novas contratações, como é que estão as coisas? Ontem, praticamente não tiveram nenhuma conversa. Ontem evoluiu muito pouco, domingo. No sábado, eles tiveram mais conversas, mais reuniões. E é aquilo que eu falei, a expectativa dos caras era mais para esta semana mesmo, para agora. Eles estão querendo muito, para esta semana, conseguir trazer pelo menos um jogador para o setor defensivo, seja um zagueiro, ou seja um lateral, ou seja o lateral zagueiro, que é o que já falaram aí. No final das contas, o São Paulo está aí tentando, está buscando, como eu falei, os empresários ficam tentando arrancar o máximo, mas a Europa ainda está com a janela aberta, blá, blá, blá. O São Paulo sabe da urgência, da necessidade, e até onde eu ouvi, o São Paulo será um pouco mais agressivo nesta semana, lembrando que no final de semana o São Paulo já não tem nem zagueiro reserva para botar no banco. O São Paulo não tem nem como fazer revezamento de zagueiro mais. E aí fica a grande preocupação, principalmente num time que se estabilizou jogando nesse sistema com 3 zagueiros. Então o Crespo merece, o torcedor do São Paulo merece. O São Paulo, claro, não precisa destruir o FIDIC, mas o São Paulo precisa ser um pouco mais assertivo, ser um pouco mais agressivo para poder contratação de jogador, para fazer a contratação de jogador e poder reforçar o São Paulo. Precisa chegar um jogador logo para o São Paulo, até porque ele tem que chegar, treinar, se inventar no grupo, conhecer os jogadores, etc., pelo menos no banco. Está aqui o Márcio Souza, que conhece tudo, dizendo não vai trazer ninguém. Então, assim, não adianta me perguntar, não adianta vocês me falarem sobre reforços, não adianta o São Paulo negociar, não adianta nada. Porque o Márcio, que está aqui nos comentários, ele está dizendo, não vem ninguém, o São Paulo não vai contratar reforço, então não se preocupe, não vem ninguém, porque o Márcio Souza está dizendo que não vem ninguém. Ele já sabe, ele está lá, inclusive, ele controla o Júlio Casares, ele controla o Belmonte, o Rui Costa, e ele disse, não vem ninguém, não tem ninguém, então não faço expectativa, porque o Márcio Souza disse, tá? O que eu estou falando aqui não tem pertinência nenhuma, o que tem pertinência é o que o Márcio Souza disse, que não vem jogador ainda. O Guirelli falando aqui, corrija aí que o nome dele é Marcros Antônio. Tá aqui fazendo a brincadeira. Tá cheio de jogador livre, só negociar salário. Não é bem assim, né, Maicon? Os caras, quando estão livres, os caras cobram luvas. E as luvas são altas quando o cara tá livre, porque é quase que como se fosse um valor de transferência, fora intermediação, fora as coisas todas, salário. Aí os caras botam tudo e é caro para fazer esse negócio todo. Para a ala direita tem alguém no radar? Gente, o São Paulo, falei para vocês, vou repetir para vocês o que eu falei na sexta de noite. O São Paulo tá com várias frentes abertas. Não é uma, nem duas, nem três, nem quatro. O São Paulo tá com várias. Inclusive, falaram para mim na sexta, eu tinha te dito, o São Paulo teve 8 reuniões diferentes, com agentes diferentes, para falar sobre jogadores. O São Paulo está buscando em todas as notícias, informações, para conseguir fazer tudo. Então, assim, eu estou na expectativa, eles também estão, e que o São Paulo consiga evoluir. Então, são muitas conversas, tem muitas frentes abertas, não é uma, nem duas, nem três, são muitas. O São Paulo está abrindo jogadores. Além disso, o São Paulo está tentando também um meia, ou seja, o São Paulo continua buscando aí entre 2 a 3 reforços.
Essas são as deduções. Ah, mas a Anqueta está demorando. Não é comigo que você tem que reclamar. Eu só estou aqui para repassar para vocês como está o estágio. Falei para vocês, na sexta fizeram reuniões com 8 agentes. Tiveram reuniões no sábado. Ontem me falaram que foi mais devagar o dia nas conversas por reforços e hoje já estão retomando de novo. Zanca, ouvi especulações de Ganso. Não dá para especular o Ganso no São Paulo por conta da conversa com o Chapecó. O Chapecó e o Ganso têm uma boa relação. O Ganso, nesse momento, não sai do Fluminense. Nem pode jogar no São Paulo nas competições principais, inclusive o Campeonato Brasileiro. Só para repassar para vocês. Zanca, tem expectativa de reforço, novidade essa semana? Tem. Me falaram que ia ser mais agressivos ao longo desses dias. Eu espero que tenha reforço, até porque, voltando a repetir, não temos zagueiros para os próximos jogos. Temos problemas graves. São Paulo com 3 zagueiros vai ter que trazer um garoto da base ou improvisar na defesa. Esse é o resumo. Muito rápido, muito curto. O restante está aí ao longo da live toda com vocês. A Fute Fanatics é uma loja completa de camisas e artigos do São Paulo. E agora ela é parceira oficial do canal Família Tricolor News. Aqui você encontra os últimos lançamentos, camisas históricas, agasalhos, bonés, garrafas e tudo que um verdadeiro São Paulino precisa para mostrar orgulho de ser tricolor. E tem mais, usando o cupom exclusivo do canal Primeira 8, você ganha um desconto especial na sua compra. Clique no link abaixo ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado. Confronto, né, do São Paulo, e tem até uma informação que a gente estava comentando, né, Luiz Gustavo falou assim, Alan Franco sentiu no último jogo e tudo mais, sobre essa questão do banco de reservas. Juan de Neno, né, a galera estava até comentando, não poderá jogar o próximo jogo do São Paulo, porque atuou apenas 12 minutos, repito, 12 minutos ele atuou na vitória do Cruzeiro sobre o Vila Nova, e ele não poderá mais disputar a Copa do Brasil. Então o São Paulo também vai ter que mesclar esse ataque, né? E é interessante, Chacon, a gente vê, como você disse, o Ferreirinha é certeza que vai jogar, até pelas últimas atuações, e também porque está suspenso para o jogo do Campeonato Brasileiro, né? Já vai ser poupado automaticamente. Quem pode compor esse ataque com o Ferreira? Você acha que o André Silva? Você acha que talvez possa dar oportunidade para outro atleta, né? De repente com 2 pontas jogando, enfim. Queria saber como que você avalia, ou com o Luciano ou com o André, quem pode fazer essa dupla de ataque, né, com o Ferreirinha. Assim, a gente fica querendo saber o que vai acontecer com esse time na questão escalação, a parte tática, né, do São Paulo, porque o Crespo não aparenta que vai fazer grandes modificações em relação ao esquema tático, né? Ele parece ter gostado dos 3 zagueiros, 5 homens no meio de campo e 2 laterais nas alas, né? Em nenhum momento fez um teste com pontas, né? Como alas, né? Então ele quer laterais, ao meu ver. Ele talvez veja a posição de ala como laterais. Talvez não seja nem um 3-5-2 que ele veja, exatamente por não colocar ninguém aberto na esquerda sem ser Wendel e Enzo. Ninguém na direita até agora sem ser... Teve ali em determinados momentos um Bobadilha, mas foi uma improvisação, né, em determinado momento do jogo, circunstâncias. Mas como peça, Cédric hoje é o único que ele está contando, aparentemente. E quando eu pergunto para ele sobre isso na coletiva, falou, parece que você já entendeu que Enzo e Wendel são os nomes pela esquerda. Pela direita, por enquanto, só o Cédric. Não tem outra opção? Ele falou assim, nesse momento, assim, ou a gente tem lateral direito, ou a gente inventa. Ou a gente inventa ou não tem opção, né? Fora o Cédric, né? E o que é invenção? É o Bobadilha, por exemplo, em determinado momento, se eu não me engano, contra o Corinthians ter jogado nessa função, né? Mas assim, foi algo pontual. O Corinthians ou Juventude, eu não lembro agora. Mas eu acho que isso é muito mais pontual, entendeu? Não como uma ideia de tipo, poxa, vamos usar, sei lá, o Ferreirão, vamos usar o Ferreirinha aberto como um ala, ou o Lucas. Talvez ele pense muito mais como um 5-3-2, como 2 laterais de fato, né? É isso que eu consigo meio que ver do Crespo com as atitudes dele. Não estou falando que isso seja positivo ou negativo, só estou tentando fazer uma leitura do que foi
o Crespo nessas modificações do time principal, do time titular, né? Então, eu acho que assim, essas soluções para essa partida contra o Atlético, acho que vai começar com o Cédric na direita, por exemplo, e o Mike entrando durante a partida se ele estiver bem, que é isso que ele fala na coletiva. Quem sabe o Mike não aparece e tudo mais. Já nessa próxima partida, ele deixa claro que no próximo jogo, ele fala do Atlético Paranaense, né? Dependendo dos treinos, claro. Né? Tá voltando de lesão também, é importante a gente pontuar isso, né? Então, também tem que ver como vai ser. Eu acredito que o Mike será, sim, relacionado. E pela esquerda vai ser ou o Enzo ou o Wendel. Não parece que ele vai fazer grandes modificações quanto a essa ideia. Os alas são mais laterais do que pontas. Então, eu acho que passa bastante por isso. A gente está falando da utilização do Dineno. Aí é uma outra coisa. E no ataque que você tinha perguntado, né? Já aproveitei para falar das alas. Mas no ataque eu acredito que ele também vai querer usar algum cara de referência. E na ausência do Dineno, acredito sim que vai ter ou o André ou o Luciano nessa jogada. O André talvez tenha sido um pouco poupado na questão física, talvez o Luciano seja utilizado de novo. Até a fase do Luciano tá maravilhosa, mas aquilo, tipo, meio jogo um, meio jogo outro, sabe? E deixar mais o Ferreirinha ou colocar o Tapia no segundo tempo. Eu acho que existem possibilidades para ir fazendo a leitura jogo a jogo. Acho que ainda tem algumas possibilidades, sim, o Crespo, de sair pela tangente. Perfeito. Van, você também colocaria ali, talvez, Tapia e Ferreirinha nessa dupla de ataques? E até seguindo o que o Chacon falou também sobre esse sistema do Crespo, né? Eu também acho que ele não vai fazer grandes mudanças, não. Acho que é mais adaptar mesmo, fazer esse rodízio de jogadores para evitar problemas futuros, porque, assim, uma coisa que eu percebi, assim, que a gente vem percebendo nos últimos jogos, é que o time de São Paulo é muito intenso, né? O time de São Paulo, a preparação física realmente tem que estar muito em dia, porque é um time muito intenso. E os jogadores precisam estar o jogo todo pressionando e se movimentando. Então, acho que todos têm que estar nesse ritmo de jogo. Mas eu iria, assim, eu acho que o Ferreira e Taco. O Ferreira tem... Quando ele entra muito bem. Ele foi titular, ele foi muito bem. Então, acho que ele é um jogador muito importante para o São Paulo. E como ele não vai poder jogar no domingo, escolha perfeita. A gente gostaria muito de ver o Dineno jogar mais, né? A Copa do Brasil também seria importante para isso, mas não tem essa possibilidade, infelizmente, porque mudou a regra, né, da Copa do Brasil. Na primeira e segunda fase, se o jogador atuar para outro time, depois ele pode, mas ele foi atuar justamente na terceira fase por poucos minutos, né? Então, mas tudo bem, a gente pode aproveitar ele no Campeonato Brasileiro, acho que ele vai poder ser bem aproveitado, mas eu também gostaria de ver mais dele. E assim, o que eu percebo também do Crespo é que ele tem gostado do Tapia, assim, pelo jeito, né? Porque tem colocado o Tapia para ser utilizado. E assim, ontem foi bem, acho que ele ganha confiança, ele estava até sendo criticado por ter tomado algumas decisões erradas ali, mas acho que foi importante o gol para realmente dar essa confiança para ele a mais por parte da torcida também, e por ele mesmo, né? E no Morumbis ainda, da maneira que estava a vibe do jogo ontem, acho que é muito bom. Mas assim, o Crespo ele vai ter muitas opções ali no ataque, né? Para poder mesclar esses jogadores, eu acho que quem entrar tem que fazer um bom papel e aproveitar as oportunidades. E assim, a nossa defesa está vindo muito bem, não tinha sofrido gols em 2 jogos, acabou sofrendo um gol ontem, um golaço, aliás. Mas acho que é isso, acho que é manter o nosso sistema defensivo sólido, o nosso meio-campo ali com algumas variações de vez em quando, ali, né? Às vezes necessárias, porque a gente não tem o Oscar, ainda não pode contar com ele. Mas o nosso ataque, eu acho que temos jogadores diversos e jogadores que são versáteis das maneiras que podem ser utilizadas. E o Crespo tem acertado muito nos posicionamentos dos jogadores, em como ele tem armado isso. Então, acho que pode ser bem importante essas opções, né, para os próprios atletas também se adaptarem uns aos outros nas mudanças que pode ser feita. Então, eu acho que é isso. Eu acho que as pequenas mudanças, como eu disse, né, adaptações que o Crespo vai fazer, acho que vai ajudar o São Paulo a seguir aí e até conseguir essa classificação para a próxima fase da Copa do Brasil também. E já puxando o debate, né, como a gente falou anteriormente, o Ferrarese não vai poder jogar porque está suspenso. Chacon, seria oportunidade do Igão mostrar serviço? Eu gostaria muito de ver o Igão jogando como profissional de São Paulo. É um menino que vem despontando aí no cenário do Sub-20 há bastante tempo já. Chegou a fazer a pré-temporada com o Zubeldia na Flórida, né? Eu ia falar Florida Cup, nos Estados Unidos, enfim. Você acha que é uma oportunidade também da gente ver
pelo menos relacionado esses meninos, e até entrada, como você disse, Grutti, Luan, enfim. Então, mas assim, o Igão ele também perdeu espaço no sub-20, né? Ele tava como reserva lá, muitas vezes. Então tem que saber primeiro como é que ele tá. Como ele tá treinando. Se é algo assim, o Crespo ele vai estar contando com... Só para dizer, ele tava com uma lesão, Chacon. Aí ele voltou recentemente. Por isso que então, ele não tava voltou recentemente como na reserva do time, né? No sub-20. Como é que ele tá, né? Fisicamente, ainda mais com essa questão da lesão. Se ele tá tecnicamente bem, correspondendo dentro de campo, também nos treinamentos. Eu acho que tudo isso tem que ser pontuado e considerado, né? Eu acho que não dá para você simplesmente porque o Igão era o cara tempos atrás aí para ser a reserva do São Paulo na zaga. Você pode ter outros nomes passando na frente, né? Eu acho que essa avaliação só vem nos treinos, e os treinos a gente infelizmente não acompanha. Aí é uma decisão do Hernan Crespo. Eu acredito que assim, a quinta vaga sempre tem que ser de um jogador da base, né? E se o quinto cara for assim, destoar tanto, né, do segundo reserva, então tem 5 jogadores zagueiros, a gente sempre pensa em 2 titulares e 2 reservas, e o quinto cara da base. O sistema de 3 zagueiros do Crespo seriam 2 reservas, né? Então 3 titulares, 2 reservas. Se esse quinto cara, a distância para o quarto colocado for absurda, então aí o erro é muito mais da gestão da base, né, de não conseguir formar um zagueiro reserva vindo da base do São Paulo, né, do que necessariamente culpa do cara, né? O cara, ele vai destoar, mas é aquilo que ele é, ponto. Então, assim, eu acho que tudo isso acaba pesando, né, na hora da escolha. E não sei se necessariamente o Igão. Eu acho que o quinto cara da zaga tanto faz. É que nesse caso ele vai ser a opção imediata porque o Ferrarese está fora, né? Então isso também há de ser considerado. Mas eu acho que, no geral, meio que tanto faz o quinto homem. Exatamente. Até porque é uma linha de... Como ele trabalha com uma linha de 3 jogadores, né? Eu entendo quando você fala o quinto zagueiro ser da base, porque tradicionalmente com 2 zagueiros esse cara não vai jogar tanto. Mas agora até com o Hernan Crespo ficou ainda mais importante essa contratação desse zagueiro. Lembrando que a gente perdeu o Juan. Não podemos contar mais com o Juan, porque envolveu um desgaste na negociação para a renovação do seu empréstimo. Van, rapidamente também queria saber sobre essa situação dos zagueiros, né? São Paulo pode não ter zagueiros, isso é complicado, né? Não ter zagueiros do banco de reservas. Principalmente pelo esquema do Crespo, né? É o que a gente vem falando, para você usar um esquema com 3 zagueiros, você tem que ter opções na zaga e boas opções pro time não decair tanto, né? E assim, eu gosto muito do Ferrarese, né? Uma pena ele não poder estar disponível, eu realmente gosto muito dele, achei que ele foi muito bem no jogo de ontem. E assim, foi praticamente um meio-campista ontem na assistência que ele deu pro último gol do Tapia, né? E eu fiquei impressionada com a aparência física do Tapia com o Ferrarese, uma mescla realmente com o Caleri. E ontem foi meio que isso, né? Um tocando pro outro, fazendo gol. Então, acho que é muito importante. E é importante a gente ter esses jogadores versáteis até. E o esquema do Crespo ele colabora para isso, né? Para os jogadores que estão atrás até poderem evoluir para o ataque, tentarem até umas jogadas. E o Ferrarese tem essa característica, né? Às vezes partir para o ataque e tudo mais. Uma pena a gente não poder contar com ele. Mas o lance da gente não ter um zagueiro assim que a gente vê como promissor ali no elenco, no atual elenco, é uma pena. Eu acho que a gente deveria ter essa quinta opção realmente. E que possa segui-lo, mas o São Paulo deveria realmente investir em trazer um bom zagueiro que seja dentro da realidade do São Paulo, ou, enfim, buscar na base, se tiver realmente, que seja o Igão, enfim, qual seja a possibilidade que a gente possa fazer. Um monte de coisas, né? Eu acho que teve jogador voltando sim, né? Talvez o principal jogador do time no Campeonato Brasileiro voltou, né? O Marcos Antônio. Mas nem o Lucas, nem o Oscar, nem mesmo o Luciano. O Marcos Antônio, eu acho que é o símbolo do São Paulo mais criativo, né? Era assim com o Zubeldia e tem sido ainda mais com o Crespo no sistema com 3 zagueiros. O São Paulo faz sua 4ª partida jogando bem. Foram
3 vitórias e um empate contra o Bragantino, muito. Aí o Marcos Antônio dando assistência para o Ferreirinha, que também estava machucado, também voltou, né? Na parte final do Zubeldia não tinha Marcos Antônio, não tinha Ferreirinha, etc, etc. Que tomou o terceiro amarelo, né? Tomou o terceiro amarelo. Aí acho que nós vamos falar da sequência. Mais pra frente, o São Paulo entrou em campo com 9 pendurados, né? Como disse o Crespo, não tem lateral direito, não tem zagueiro. Nós vamos falar do cobertor curto. O cobertor curto continua, o elenco continua curto. O São Paulo é o que menos investiu em direito federativo. A janela só fecha dia 2 de setembro. O São Paulo tenta contratar desesperadamente um lateral direito, enquanto o Santos contrata 2 numa semana. Mais ou menos isso não mudou com a troca de treinador. Eu acho que com a troca de treinador mudou o sistema de jogo. E também acho que uma situação de confiança, de calma para jogar. Mas assim, né, Tironi? Eu acho que essa sensação a gente só teve depois do jogo com o Corinthians. Depois da primeira vitória. Depois que a vitória tira o time do sufoco. E aí, naturalmente, acho que o time se solta, né? Se você reparar, a campanha ainda, com os jogos cheios, com os pontos perdidos, com o aproveitamento, como disse o Massino, é uma campanha ruim. É uma campanha mais próxima de um real Z4 do que de um G4. O São Paulo está em 8º, mas fez 17 partidas. Mas é indiscutível que o time, além dos resultados, jogou bem nessas últimas partidas. E ontem foi, talvez, no Brasileiro, a melhor das partidas. A minha dúvida era se o São Paulo, falava aqui depois do jogo com o Corinthians, conseguiria se mobilizar de tal forma como se mobiliza em jogos contra o Corinthians. O Renato, por exemplo, falou da questão da preparação para os jogos, o dia de descanso, né? O São Paulo teve, em relação ao Fluminense, um dia menos de preparação. O São Paulo não treinou para o jogo contra o Fluminense. Veio de Caxias, no sábado quem jogou treinou de tênis e foi para o jogo. Mas o São Paulo estava bem armado para o jogo. Curiosamente, o Renato fez com o Fluminense uma coisa que ninguém tinha feito com o São Paulo até então, São Paulo do Crespo. Ele espelhou o São Paulo. Usou também 3 zagueiros. Usou dupla de ataque. Usou 3 volantes para que o jogo ficasse naqueles duelos individuais, né? E vai ser assim a partir de agora. Paulista. Começando com Hugo Malo, foi oferecido ao São Paulo, mas o nome não agradou. Lateral direito, que pode também fazer a zaga, inclusive ele tem passagens pela seleção espanhola, foi revelação das categorias de base da seleção espanhola e em várias oportunidades ele teve, né, a chance de vestir a camisa da seleção espanhola. No futebol brasileiro, não sei se vocês vão se recordar, ele chegou a ter uma passagem pelo Internacional, outra passagem que realmente não foi muito marcante no Colorado. Atualmente ele está com 34 anos, então é um atleta que já tem uma idade um pouco mais avançada. Mas seria, né, um nome ali que poderia ajudar tanto na lateral direita quanto também no sistema defensivo na linha de 3. Informação que foi dada lá pelo pessoal da SPFC Infos. E aí a gente trouxe aqui alguns bastidores. O nome realmente não agradou, tanto é que quando a gente vai levar esse nome, negaram veementemente qualquer chance de seguir, falaram que não, que em nenhum momento foi debatido esse nome internamente. O Hugo Malo está livre no mercado depois de uma passagem no futebol grego. Ele também acumula diversas passagens no futebol espanhol. Ele fez quase toda a sua carreira no futebol espanhol e todas as vezes que ele acabou saindo do futebol espanhol, ele acabou não tendo tanto sucesso assim. Até ele está enfrentando também um caso um pouco mais grave, né? Uma condenação sexual ali que teria acontecido há 7 anos e tudo. Então também ele tem todo esse imbróglio também na justiça para acabar resolvendo, mas enquanto né, a justiça lá espanhola está fazendo o seu trabalho, ele pode ficar livre e poder aí jogar em uma outra equipe. E aí alguns intermediários, sabendo da possibilidade do São Paulo querer esse nome e encaixando com o Hugo Malo nessas exigências do São Paulo, alguns intermediários, até conversei com o staff do Hugo Malo, eles me falaram que não foram eles que ofereceram. Se ofereceram, foram esses intermediários, que a gente já sabe, né? Quando tem algum nome no mercado, o agente olha lá para a cartela de clientes, vê quem pode ser. Ou ele mesmo vê outros por ali no mercado e ele tenta fazer uma intermediação para também, quem sabe, ter uma comissão no negócio. Então,
É basicamente isso que aconteceu. Conversei com os agentes lá do Hugo Malo, que eles me negaram que teriam sido eles que tiveram feito aí, que fizeram esse oferecimento ao São Paulo Futebol Clube. E no fim das contas, Hugo Malo não será reforço do São Paulo. O São Paulo segue buscando aí esse zagueiro barra lateral. No momento não tem nenhuma reunião marcada com algum jogador específico, algo nesse sentido. O que tem é várias conversas ali com alguns empresários para tentar buscar esse nome, aquele briefing, né, que a gente fala. São vários nomes, você vai cortando até chegar, mas tá muito difícil, tá realmente muito difícil. Os nomes que podem chegar para o São Paulo entende que não vale a pena investir, e os nomes que o São Paulo gostaria de contratar são nomes que demandariam uma engenharia financeira que hoje o São Paulo não tem condições de fazer, tá? Antes da gente continuar, seja membro, deixa eu fazer mais um detalhe. Alan Ricardo, meio-campista colombiano, realmente tem interesse por parte do São Paulo? O São Paulo negocia essa contratação? A resposta é não, mas vamos explicar de onde também surgiu essa informação. Surgiu lá na Turquia, eu vou até pegar aqui o nome do jornalista, o jornalista turco Aderbal Solmaz. Segundo ele, o São Paulo teria entrado em contato com o staff do Alan Ricardo, atualmente o jogador de 21 anos, ele é meio-campista, pertence ao Beşiktaş da Turquia, mas por lá, pelo que eu pude entender, ele não tem jogado tanto na última temporada. Até nessa, né, são 3 jogos já na temporada turca, e ele jogou as 3 partidas, nem todas ali como titular absoluto, mas teve minutos sim. E aí ele deu a informação de que algumas equipes do futebol brasileiro, como o São Paulo, teria feito uma proposta de empréstimo ao meio-campista, além do Rio Ave, do Tondela e do Birmingham City, que é uma equipe lá da Inglaterra. Todas essas equipes estariam dispostas a ter o jogador por empréstimo. E aí o que a gente faz? A gente tentou contato com os agentes do jogador. Até o momento ainda a gente não teve uma resposta muito clara, a gente já conseguiu um primeiro contato, a gente já chegou a trocar uma ideia ali, mas ainda não teve uma veemência ali, eles não me trouxeram detalhes em relação se houve realmente um contato do São Paulo. Conversaram de que sim, várias equipes sondam, mas que em um primeiro momento ele pretende ficar no Beşiktaş e ter rodagem, porque é a primeira experiência dele no futebol europeu. Ele, inclusive, é porque também tem outras equipes brasileiras que podem sondar, porque no início do ano ele estava com negociações bem encaminhadas com o Sport. E aí, só que no fim das contas, como chegou o Beşiktaş, aí ele preferiu ir para o Beşiktaş, para o projeto esportivo do Beşiktaş e não para o Sport. Então, talvez ali essas equipes brasileiras ainda podem ser o Sport, por exemplo, que tentou a sua contratação no início do ano. Mas aí o nome a gente leva para o São Paulo, e aí o São Paulo nega veementemente, fala que neste momento não é um nome que o São Paulo realmente quis a sua contratação. Mas aí a gente vai cavando, a gente soube que foi um nome que o São Paulo chegou a sondar sim, que foi um nome que o São Paulo chegou a avaliar, que era ali fazendo parte do seu scout. O São Paulo tem investido cada vez mais em olhar, observar atletas sul-americanos, e quem era o nome que o São Paulo estava consultando. Foi uma consulta simples, tranquila, não foi nada de avançar. Foi só realmente uma consulta, né, um monitoramento, mas que não passou disso, e o São Paulo não fez uma proposta de empréstimo em relação ao Alan Ricardo. Tem 21 anos, ele é meio-campista, ele é daqueles meio-campistas ali que podem fazer várias funções, pode jogar de primeiro, de segundo, de terceiro homem do meio-campo, até poderia ser um jogador que de fato tenha características que o São Paulo até gostaria, mas pelo que eu pude entender ali não passou de uma consulta. Até tentei pegar mais detalhes ali, mas não passou de consulta por quê? É 21 anos, é um nome interessante e tal, a gente preferiu não dar o seguimento. Foi essa a resposta que eu obtive. Então, Alan Ricardo, jogador de 21 anos lá, que joga, né, no futebol turco, que pertence ao Beşiktaş e é colombiano, não será um jogador que o São Paulo vai buscar no mercado. São Paulo até tem 9 estrangeiros, contando com o Caleri, mas a diretoria não está contando com o Caleri hoje, né? Então entende que não tem problema você, entre aspas, estourar esse limite de estrangeiros, uma vez que a próxima temporada você pode resolver isso. Você pode ter 10 estrangeiros lá e depois você resolve. Para agora você precisa de mais um, então como não conta o Caleri nesta equação, o São Paulo entende que pode sim pelo menos mais um jogador estrangeiro no mercado.